Pode pá? Hello. É nóis? Bom dia, professor. Bom dia, jovem. Tudo bem? Estamos aí no certo. aguardo do pessoal aí. Aí. Participantes, está me adicionando. A gravação da tela. Não, celular. Aí. Só esperando um pouquinho o pessoal terminar de entrar, tá bom? A gente já vai começar a aulinha de hoje. O pessoal tá meio tímido hoje, com a câmera desligada, o microfone, tudo. O professor tá meio diferente esse cenário aí, hein? O que tá acontecendo? Já vou falar para todo mundo. Vou falar para todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom. Deixa eu só dar uma aumentada no áudio de vocês aqui. Aí. Beleza. Só tá entrando. Só um pouquinho de paciência aí. Bom dia, Pro. Bom dia, Júlia. Tudo bem? Mais um minutinho aí pro pessoal entrar, eu já vou começar a aula. Dez participantes, só mais um pouquinho já vou iniciar a aula com vocês. Demora, professor. Vamos lá, pessoal. Vamos entrando. Tudo bem com vocês? Como é que passaram o final de semana? Em casa? Confinado? Vamos lá? Vamos começar a aula? Bom dia para os meus lindos do primeiro ano, né? Todos sem exceção. Mentira, tem algumas exceções sim, mas a gente passa por cima. O professor é igual pai e mãe, sempre vai achar os alunos bonitos, né? Não importa, pode ser lazarento de feio, mas a gente sempre vai achar o aluno bonito. Brincadeira, pessoal, não tem ninguém lazarento de feio, não. Só pessoas bonitas. Hoje o tema é bem interessante na nossa aula. Não sei se dá para vocês verem bem o quadro aí. Só justificando para vocês, o professor hoje está em casa, não estou na escola, até porque o professor não está muito bem de garganta, até eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, a voz está meio estranha, parece que eu estou com um caroço de manga na garganta enroscado, de tão feio que está minha voz, mas é só ter um pouquinho de paciência aí, e o prof vai explicando devagarzinho, e tudo vai dar certo, tá? Professor é coronavírus, nada disso, gente, tá? Fiquem tranquilos, que é só uma dor de garganta mesmo. Provavelmente o prof dormiu descoberto, sem camisa, que eu não costumo dormir de camiseta, e acabou que minha garganta está trancada hoje. Não estou conseguindo nem falar direito, tá?
Professor, então qual que é o nosso tema da aula de hoje? Gente, eu vou fazer assim, ó. Conforme vocês tiverem algumas perguntas para fazer, podem ir fazendo, não tem problema nenhum, tá? Pode abrir o microfone só para fazer as perguntas. E eu vou fazer 2 perguntinhas para vocês depois, e quem se sentir à vontade para responder, também pode abrir o microfone e responder. O nosso tema da aula é a Grécia. Tá errado aqui, tá? Não é só Grécia. Quando a gente vai abordar alguma nação ou alguma sociedade que ainda exista, a gente tem que especificar que época que você está falando. E aqui a gente vai falar especificamente da Grécia Antiga. E a gente tem que usar o termo Grécia Antiga, porque ela ainda existe. Quando a gente vai falar da Grécia atual, ou a gente só fala Grécia, ou a gente fala Grécia atual. Mas quando se trata da história da Grécia Antiga, da Grécia Clássica, enfim, aí a gente usa o termo Grécia Antiga. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Acho que tem um joinha aí, isso. Se estiverem me ouvindo, professor, o áudio não está muito bom, a voz não está muito boa mesmo. Não adianta, eu estou fazendo o meu máximo, que eu vou me esforçar bastante para que, né, não perca tanta qualidade das aulas de vocês assim. Para quem quiser me acompanhar, o professor vai usar a apostila hoje também. Vou usar um pouco da apostila e vou usar um pouco das minhas explicações também sobre a aula, tá? Mas para quem quiser me acompanhar, está na página 19, onde vai iniciar ali o nosso conteúdo Grécia Antiga. Se vocês quiserem abrir a apostila aí, fiquem à vontade. Vai começar ali com um texto que eu não vou ler esse texto inteiro para vocês, até porque a aula vai ficar chata e vai muito tempo de aula, mas é um texto que trata sobre a democracia. Qual módulo que é, professor? Oi? Qual módulo que é? É um módulo... Ixi, tirei da página. Ai, professor, mas é um burro mesmo. É o módulo 3? Hã? É a Grécia, gente. É a página 19. É o módulo capítulo 2. Tá? Grécia. Tá, é módulo 1, módulo 3 ou módulo 2? 2. Grécia. Tá. Olha lá. Módulo 2. Ou capítulo. Ali tá capítulo, né? Então, capítulo 2, Grécia Antiga. Ali vai ter um texto sobre a democracia. A gente não vai ler, mas eu vou explicar um pouquinho sobre a democracia. Eu acredito que já teve uma aula que eu já expliquei um pouco sobre a democracia para vocês. Normalmente, um governo democrático... Pra mim tá na apostila 2, o módulo 2. Hã? É o módulo 3. Não, é a apostila 3. É monoteísmo, é aquela monoteísmo e antigas civilizações. É a apostila que a gente está trabalhando. Os persas, fenícios. Capítulo, é a página 19 da apostila. Página 19, capítulo 2. Grécia Antiga. Conseguiram achar? Porra, não tô achando não. Hã? Peraí. Não tô achando não. Gente, é o Vai, caderno vai. Monoteísmo e Antigas Civilizações. É o caderno 3. Ah, é módulo 3. Acharam? Ah, é o 3, professor? Tu falou 2? Não. Capítulo 2. O caderno é o 3, é o que a gente está usando, gente. Fenícios. A gente já trabalhou os fenícios, a gente já trabalhou os hebreus, a gente já trabalhou os persas, tudo nesse caderno. Já faz tempo que a gente Eu sei, por isso que eu não tava caderno. entendendo se falou no capítulo 2, mano. Capítulo 2. Caderno é 3. Quer me confundir, né? Então tá bom, mas tá certo. Verdade. Acharam? Tá, achei. Então tá bom. Ali vai começar falando da democracia. Normalmente um governo democrático, ele não é um governo autoritário, ele é um governo onde ele proporciona para as pessoas uma liberdade maior, uma liberdade de expressão, uma liberdade, né, de direitos e tudo mais. Então, normalmente a democracia, um governo democrático, ele é isso. Ele é um governo com mais liberdade para o povo. Esse governo democrático, ou a democracia, nós já vimos em sala de aula que ela surgiu na Grécia Antiga. Essa ideia de democracia, essa ideia da participação do povo ter mais liberdade para se expressar, do povo ter liberdade para se manifestar, tudo isso surge, essa ideia surge na Grécia Antiga. Lembra que eu falei em sala de aula para vocês? Lá em Atenas, que a democracia ateniense, lógico que era diferente. Era uma democracia diferenciada. Por quê, professor? Porque era uma democracia direta. Isso eu já expliquei também.
Democracia direta, onde tem a participação direta do povo. Eu já vou explicar isso. Democracia indireta, onde nós escolhemos um representante para nos representar dentro da política, que é a nossa democracia atual. Mas naquela democracia direta o povo tinha voz ativa. O povo era quem decidia, era quem tomava as decisões ali na época da Grécia Antiga. Normalmente eles se reuniam, isso tudo vocês já estudaram, em um local que se chamava Ágora, que era a praça pública, e ali quem tomava as decisões era o povo. Precisa construir uma ponte, precisa fazer tal coisa, tem verba. O povo votava e aquilo ia para frente. Hoje não. Hoje a nossa democracia é indireta. Escolhemos nossos representantes e eles eram para nos representar dentro da política. Infelizmente, muitas das vezes eles representam o interesse próprio. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Infelizmente, né, gente? Professor, então quer dizer que a democracia direta funciona melhor do que a indireta? Hoje não tem como fazer uma democracia direta mais. Não tem como todo o povo votar em todos os projetos, em tudo que acontece. É muito difícil isso. Não tem como o povo se reunir lá na Ágora, por exemplo. Que praça pública que vai abrigar, por exemplo, toda a população brasileira? Dificilmente vai acontecer. Então, esse modelo de democracia indireta foi legal. Foi legal para hoje, mas seria melhor ainda se esses representantes nos representassem. Aí sim, filé. Né? Mas infelizmente a ganância, o dinheiro que envolveu a política, tudo isso fez com que essas pessoas defendessem o interesse próprio. E aí acontece o que acontece, principalmente o que está acontecendo em época de pandemia, está pior ainda, né, gente? Porque nós poderíamos estar bem melhor. Ainda tem muita gente que não sofre. Eu tenho certeza que nós, ali o nosso padrão, está sofrendo bem menos do que aquelas pessoas que não têm condições nenhuma e não tem nenhum respaldo aí do governo. O governo achar que R$600 vai mudar a vida das pessoas, as pessoas estão passando fome. Mas enfim, tem duas perguntinhas aqui que eu gostaria de fazer para vocês e eu gostaria que quem se sentisse na liberdade respondesse, né? Que é o conversando sobre. Qual o tema da imagem dos textos dessa abertura e que aspectos vocês identificam em cada um deles? Já vou falar para vocês porque isso nós não lemos o texto. Manifestações, democracia. Manifestação tem tudo a ver com democracia. A manifestação ali naquela imagem, por muitos e muitos anos, ali foi um governo ditatorial, onde as pessoas não tinham liberdade. Ali eles estão lutando por quê? Por um governo democrático. Eles estão pedindo um governo democrático. E o texto também vai falar de democracia, tá? Então é justamente essas duas coisas. E depois, agora que eu quero a pergunta que vocês respondam. Em sua opinião, quais são os principais problemas da democracia brasileira? Quem quer responder essa e quem consegue responder essa? Quais são os principais problemas da democracia no nosso país? Quem tem coragem? Quem quer o Sérgio Berranteiro? Aqui tem coragem. Vai. Corrupção? Corrupção. Eu não digo que não é nenhum dos principais problemas da democracia. É o principal problema da política brasileira é dentro da democracia, da corrupção. Agora, falando de democracia, liberdade de expressão e tudo isso, muitos direitos para o cidadão, enfim. Tem mais alguém que queira responder alguma coisa? Eu acho que o excesso de leis e o excesso de burocracia, o excesso de papelada atrapalha muito também. Porque tem muito cargo, tem muita coisa inútil assim, mas tem que passar por aquilo, né? É muita coisa que não precisa que eles também tenham governo. Eu concordo. Eu acho que falta muito representatividade, eu acho. Quando a gente vai analisar tanto o Congresso e o Planalto, tem muitas poucas minorias, por exemplo. Você não vê muitos índios, muitas mulheres representadas. Então a gente não consegue criar leis que sejam abrangentes para todo mundo, porque a gente não tem essa representatividade nos nossos governantes. Pedro, mas muito bem lembrado e justificado, e eu vou falar o porquê. Quem criam as leis e quem aprovam as leis são os próprios políticos. Vereadores nas cidades
deputados estaduais no estado, deputados federais no país. E aí no país passa pelo Senado, e aí passa pelo prefeito, governador e o presidente, que é o executivo. Eles votam, eles criam os projetos de lei. Isso aí é muito bem lembrado. Para acontecer de fato a democracia, deveriam existir várias bancadas representando cada um dos segmentos da sociedade. Isso é muito fato que você falou. Só que aí o que acontece? Como as mulheres não têm uma grande participação política ainda no nosso país, uma herança daquele país machista, daquela sociedade patriarcal, e aí acontece o quê? Que muitas das vezes essas leis que são criadas não vão favorecer a minoria, muitas das vezes. Eu concordo plenamente. Ou o que o Miguel falou, esse excesso de leis. Eu acho que a nossa Constituição é muito grande, gente. Não precisava, eles poderiam enxugar a nossa Constituição, assim como é nos Estados Unidos, por exemplo, e simplificar as leis. Porque daí, ela sendo muito ampla, muito grande, dá muita brecha na lei. Brecha para aqueles que se favorecem, aqueles que sabem que têm condições, então eles conseguem achar essas brechas na lei e acabam se favorecendo. Sem contar que, para mim, muita liberdade acaba virando o quê? Uma libertinagem. Tem a diferença da liberdade e da libertinagem. Eu acho que a liberdade é legal. Agora, quando passa a ser libertinagem, aí já extrapola. Vou dar um exemplo para vocês. Os movimentos LGBT. Eles têm todo o direito, que hoje já não é nem essa sigla mais, né? Mas eles têm todo o direito de se manifestar. Só estou dando um exemplo, vou dar outro exemplo contrário, tá, gente? Para não ficar uma coisa assim, o professor criticou. Eles têm todo o direito de se manifestar. Eu apoio, super apoio. Professor, parada gay. Não é porque eu apoio um movimento que eles estão ali lutando por direitos que eu sou ou que eu defendo. Não, acho que eles têm que se manifestar. Eles têm que se unir como grupo. Porém, o que acontece? Aí alguns radicalistas acabam, vai lá e pega e faz lá uma imagem de por exemplo, Jesus, né, crucificado, representado por um transexual, uma coisa assim, né, e isso fere a integridade da igreja. Ou coisas piores, que eu não vou nem citar aqui, né, gente, que eu vi nesses movimentos, de pegar o crucifixo, não precisa nem falar onde introduziram, mas tudo bem. Tá? Aí já extrapola essa liberdade de expressão. Por quê? Porque está ferindo um lado do outro. Do mesmo jeito a igreja, gente. A igreja tem todo o direito de criar essa ideologia. A igreja tem a igreja que é contra. Eles têm todo o direito de se manifestar. O que eles não podem é ferir a integridade desse movimento também. Então tem os dois lados. O que não pode é radicalizar também. Então aí acaba virando libertinagem. Né? Expor a nudez, como por exemplo, vou dar outro exemplo para vocês, feminismo. Tá? O feminismo, na sua essência, é lindo, a luta do feminismo é linda. Se você pegar lá na sua essência, que foi na Revolução Francesa, aquelas mulheres lutando por direitos, aquilo era lindo. Conseguiram conquistar um espaço tremendo na sociedade. Porém, hoje, o que acontece? Muitas radicalistas acabam distorcendo esses movimentos e por achar que tem muita liberdade de expressão, muito direito, chega numa praça pública e, os seios para fora, né? E não é bem assim, né, gente? Aí acaba sendo que atentado ao pudor, ela está cometendo um crime e se manifestando ao mesmo tempo. Pode falar. Desculpa te interromper, mas só ponderando uma coisa. Você estava colocando sobre radicalistas desses movimentos, né? Sim. Eu acho que até esses radicalistas, pelos próprios movimentos, não são considerados do movimento, né? Com certeza. Porque as pessoas que realmente são do movimento, por exemplo, feministas, as pessoas ligam muito as pessoas feministas em ir em praça pública e mostrar os seios, e eu acho que não é bem por aí. O movimento feminista é mais por lutar por direitos de equidade, certo? Então, eu acho que até por essas mulheres que fazem parte desse movimento, eles não levam em consideração, certo? Então, eu acho que falta mais empatia em tanto as pessoas que olham de fora, quanto as pessoas que olham de dentro das minorias, sabe? Eu concordo plenamente, Pedro. Eu concordo porque assim, acaba que o quê? Descaracterizando esses movimentos. A população saiu se manifestar, mas teve um grupinho com ato de vandalismo.
e aí acabam descaracterizando todo o movimento, que era uma luta bonita, uma luta muitas das vezes que tinha um propósito, mas aquela minoria acabou... É a mesma coisa isso que você falou. Essas minorias que radicalizam, né, acabam descaracterizando o movimento, que é bonito e que nem os próprios participantes desse movimento apoiam, porque eles sabem que está queimando, que está descaracterizando realmente o movimento. Quer falar mais alguma coisa, Pedro? Porque aí você perde tudo que você mal conquistou, tipo, aí as mulheres já conquistaram altos cargos em empresas privadas e acabam sendo descaracterizadas e acabam perdendo poder por outros movimentos que não têm o mesmo propósito, saca? Com certeza. Vou dar outro exemplo para vocês aí, que quem quiser comentar. Gente, ó, o Pedro está participando hoje, é legal, até porque minha voz não está... Quem quiser participar, quem quiser abrir o microfone, hoje está totalmente livre. Outro exemplo que teve, eu não sei se vocês vão recordar, faz pouco tempo, que teve um evento cultural, acho que financiado pelo Unibanco, uma coisa assim, e que daí nesse evento cultural, eles acabaram expondo a nudez de uma forma que não deveria, e acabou que crianças participando desse evento e dessas manifestações. O cara nu e a mãe levando a criança ali e o cara saindo de mão dada com essas duas crianças. Então ali extrapolou todos os limites da libertinagem. Foi o que aconteceu no MASP? Isso. Santander não foi o Unibanco, tá, gente? Que patrocinou todo esse evento. Então foi, para mim, extrapolou todos os limites da libertinagem. Ali foi, além de atentado ao pudor, expôs a nudez para a criança, que tem uma certa censura, ali expôs uma série de coisas que não é bem por aí esse caminho da democracia e da liberdade, né, gente? Eu acho que liberdade tem limite, tá? E, enfim, e até para a sociedade ter um bom funcionamento, senão acaba virando bagunça, acaba virando o caos, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou pular para o nosso próximo tema aí, que daí já não é tão interessante, já não gera tanto debate assim. Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então tá bom. Eu coloquei ali os 3 períodos, tá? Antes da gente entrar na história da Grécia Antiga, só para vocês verem como vai ser bem interessante, essa primeira introdução é a mais chata da Grécia Antiga. Porque ali é a formação da Grécia, os 3 períodos que a Grécia foi dividida. Então é a parte mais chata da aula sobre a Grécia, porque depois entra mitologia grega, depois vai entrar Atenas, Esparta, toda essa dinâmica, guerra entre essas 2 cidades e outras cidades também, a guerra dos gregos contra os persas, que nós já vimos um pouco na história dos persas. Então tem uma série de coisas aí na história da Grécia que é muito interessante. Então essa nossa introdução de hoje, esse primeiro conteúdo aí, vai ser meio chato, aí os alunos vão falar, puxa, mas a história da Grécia não é tão legal como o professor falou. Mas depois vai ficando, tá? Fica tranquilo, hoje é mais, né? E até porque nós nem temos muito tempo, então eu vou ter que dar eu não tô nem, não me atentei ao tempo e já foram 15, quase 20 minutos de aula. E aí nós temos 10 minutos para falar sobre todos esses tópicos que eu coloquei no quadro. O professor tem um quadrinho na casa dele, você é o bichão mesmo, hein, professor? Eu tive que me adaptar a toda essa realidade, né, gente? Então, né, no meio da minha sala, eu tive que colocar um quadro, enfim. Tudo bem, professor? Nós, né, entendemos. Não era um reino unificado, tá? Ali no comecinho, vocês vão ver que a Grécia, na verdade, por pouquíssimo tempo, ela foi um reino unificado. Mas pouquíssimo tempo mesmo, tá? Só quando Alexandre o Grande que assumiu e que ele unificou. Antes eram o quê? Eram cidades-estado, que por ter ali uma língua, uma religião e costumes muito semelhantes, acabavam que sendo o mesmo povo. Mas eram cidades independentes. Nós já falamos o que é uma cidade-estado. São cidades independentes. Cidade que tem o seu governo próprio, cidade que tem suas leis próprias, né? E só que por ter uma língua, um idioma parecido ou mesmo, a mesma religião e os mesmos costumes, acabou que sendo um povo só. Isso nós vimos lá naquela guerra que eu falei contra os persas. Eles só quando tinha uma ameaça externa
que eles acabavam se unindo como reino, se unindo como exército, senão eles acabavam até guerreando entre si. Como nós vamos ver aí, por exemplo, na Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. Então, ali nós vemos duas cidades que são mesma cultura, muitas das vezes mesma religião, porém guerreando entre si. Agora, quando tinha uma ameaça externa, cessou, acabou nossa guerra, agora vamos contra aquele povo que quer invadir. Até porque eles ficavam mais fortes fazendo assim, tá? Então, não era um reino unificado. Período, na verdade, assim, a história da Grécia ela é dividida em 3 períodos. Período homérico, que vai entre 1200 e 800 a.C. Não vou falar o porquê de diminuir, porque isso eu já falei lá na nossa primeira aula do ano. Antes de Cristo contava-se na decrescente. 1200, 1199 e assim por diante, até chegar a 800. Período arcaico, de 800 a 500 a.C. e o período clássico ou helenístico, tá? Que daí vai de 500 a.C. em diante. O que a gente mais vai trabalhar dentro da história da Grécia Antiga é o período clássico, que daí vai entrar algumas características, como por exemplo, a filosofia. Os principais filósofos, eles viveram no período clássico da Grécia. Quem são eles, professor? Provavelmente na aula de filosofia vocês já ouviram esse nome: Sócrates, Platão e Aristóteles. Principalmente Sócrates, né? Que ele foi tão importante para a filosofia que a filosofia é dividida em 3 períodos: período pré-socrático, socrático e pós-socrático, de tão importante que esse camaradinha foi para filosofia. No período clássico vai ter muito da questão da mitologia, vai ter, gente, a maior parte. Por quê, professor? Porque no período homérico a Grécia ainda era mais o quê? Mais rural. Eram propriedades, eram grandes latifúndios, então não eram assim, não existiam cidades agora, cidades-estado unificadas. Nesse período homérico é um período mais, é o início da formação da Grécia Antiga. Depois vem o arcaico, aí é o início da formação das cidades, quando começa a se formar essas cidades. E depois vem o clássico, que daí as cidades já estão consolidadas, aí entra a democracia, aí entra uma série de coisas. Mas se vocês quiserem me acompanhar, que eu tirei da página de novo, toda vez que eu vou descer, não desce, gente, nessa apostila. Eu tenho que pegar, arrastar, aí fica mais complicadinho, professor, né? Mas enfim. Ó, página 20, quem quiser me acompanhar da apostila aí, que está falando desses períodos aí. Vai falar de alguns povos ali que se fixaram na região da Grécia, os dórios, enfim, uma série de povos ali que se fixaram, mas isso não tem muita importância para a nossa aula de hoje. Já pode ir lá para a página 21, que é período homérico. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma colocação em relação a esse tema? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Não? Beleza. Professor, tem 3 minutos de aula só. Gente do céu, passa muito rápido. Período homérico. A Grécia passou por uma série de mudanças. As atividades comerciais foram interrompidas, o poder centralizado nos palácios foi extinto e, consequentemente, a cultura ligada à vida palaciana declinou. O que se conhece sobre esse período é o resultado de pesquisas arqueológicas e dos estudos dos poemas atribuídos ao poeta grego Homero. Por esse motivo, ficou conhecido como período homérico. Só para vocês entenderem, se vocês não sabem, Homero era o poeta cego, tá? E ele escreveu os 2 principais poemas da Grécia, que era Ilíada e Odisseia, que gerou filmes, que gerou uma série de coisas que até hoje nós temos. Esse poeta, acredita-se que ele não enxergava, e ele escreve. Professor, Ilíada conta a história do quê? Vai falar mais a história da Guerra de Troia. Vai ficar mais focado nisso. E a Odisseia, professor? A Odisseia... Ixi, não estou conseguindo... Cadê meu mouse? Ai. Nossa, gente, vocês não sabem o que eu fiz agora. Vocês vão falar, meu Deus, a professora é burra, hein? Eu vi o Juliano entrando e estava mexendo no mouse aqui para adicionar o Juliano na reunião, velho. Tá de brincadeira, né, professor? Cara do céu, que bug que me deu. Ei, e a Odisseia fala de um personagem ali que era Odisseu,
que ele acaba terminando a Guerra de Troia, ele desafia os deuses, principalmente Poseidon, e no retorno para casa ele fica 10 anos ali perdido no mar, tentando chegar, parando de ilha em ilha. Cada ilha tem algo mitológico ali, né? Tipo, parou na ilha das bruxas, parou na ilha dos ciclopes, dos gigantes, e ele demora 10 anos. O pessoal, rapidinho, acho que 10 dias, 40 dias, eles chegam no seu destino, mas a embarcação que Odisseu está não chega e fica 10 anos perdido. Depois de 10 anos ele chega, na verdade. Mas por 10 anos Poseidon deixa ele perdido no mar, vai jogando ele de um lugar para outro. Quando ele está chegando, acaba aqui acontecendo alguma coisa e ele não consegue chegar no seu destino. São os 2 poemas ali de Homero, muito importante para a história da Grécia Antiga. Pessoal, nós temos 1 minutinho de aula, não vai dar para mim fazer muita coisa. Depois eu gravo uma videoaula para vocês falando do arcaico e do clássico. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Minha garganta já está até doendo, já. Não tomei nem um pouquinho de água. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma colocação? Professor, é chato mesmo essa introdução, hein? Ou não, sei lá. Para alguns pode ser chato, para outros não. Ninguém tem? Certo, pessoal? Beijo no coração de cada um. Ô, professor, Fala, pode falar. temos um aniversariante em sala hoje, sabia? Quem que é o aniversariante? O Miguel tá de aniversário, pô. Parabéns, hein, Miguel? Valeu, Parabéns! Na sala de aula a gente já faz isso, já começa parabéns para você ali, né? Parabéns, Miguel, Deus abençoe. Tudo de bom, tá? Tranquilo, valeu, professor. Continua sendo esse meninão de ouro aí. Beleza, gente? Eu vou ter que fechar porque eu tenho que iniciar daqui a pouco a do 2º ano. E eu tenho que preparar algumas coisinhas aqui, tá bom, pessoal? Um beijo no coração de cada um. Obrigado por adentrarem ao meu lar, a minha humilde residência. E tá sempre de portas abertas. Um beijo no coração de cada um. Fui. Tranquilo, valeu. Até.